Existe um tipo de sofrimento silencioso que muitas pessoas experimentam sem conseguir nomear. É aquela sensação de vazio que persiste mesmo quando tudo parece estar funcionando na vida. O trabalho vai bem, os relacionamentos estão estáveis, mas há uma inquietação interna que não consegue ser explicada. É como se algo fundamental estivesse faltando, mas não conseguimos identificar exatamente o que é. Essa desconexão espiritual acontece de forma gradual e quase imperceptível. Não é um afastamento consciente ou intencional de Deus, mas um distanciamento que ocorre no meio da correria do dia a dia. As responsabilidades, preocupações e demandas da vida moderna vão ocupando cada vez mais espaço em nossa mente e coração, até que perdemos o contato com aquela fonte de paz e propósito que antes nos sustentava. O mais desafiador nesse processo é que muitas vezes continuamos mantendo as aparências religiosas. Continuamos frequentando os mesmos lugares, usando as mesmas palavras, mas internamente algo mudou. A conexão genuína foi substituída por uma rotina automática, e a intimidade espiritual deu lugar a uma prática mecânica que não toca mais o coração. É importante entender que reconhecer esses sinais não é motivo para culpa ou autojulgamento. Na verdade, é um ato de coragem e autocompaixão. Quando conseguimos identificar com honestidade onde estamos espiritualmente, abrimos a possibilidade de mudança e crescimento. O reconhecimento é sempre o primeiro passo para a transformação. Este momento de reflexão que compartilharemos juntos é um convite gentil para olhar para dentro com curiosidade e amor próprio. Não se trata de apontar falhas, mas de identificar padrões que podem estar impedindo uma conexão mais profunda e autêntica com o divino. Vamos explorar 3 sinais sutis, mas reveladores, que podem indicar esse distanciamento espiritual. Quando falamos sobre estar afastado de Deus, não estamos nos referindo necessariamente a uma rejeição consciente da fé ou a comportamentos obviamente destrutivos. O afastamento espiritual muitas vezes se manifesta de forma muito mais sutil, como uma névoa que vai se formando gradualmente até que perdemos a clareza da visão. É aquela sensação de estar funcionando no piloto automático, onde as atividades diárias continuam acontecendo, mas sem a profundidade e o significado que antes tinham. Esse tipo de desconexão pode ser comparado a um relacionamento que vai esfriando aos poucos. Não há brigas ou conflitos dramáticos, mas simplesmente uma diminuição da intimidade e da comunicação genuína. As conversas ficam superficiais, os momentos de qualidade se tornam raros, e embora o relacionamento continue existindo formalmente, a essência da conexão se perdeu. Da mesma forma, nossa relação com o divino pode passar por esse processo de esfriamento gradual. A vida moderna contribui significativamente para essa desconexão. Vivemos em uma sociedade que valoriza a produtividade, a eficiência e o fazer constante. Somos bombardeados por informações, notificações e demandas que fragmentam nossa atenção e dificultam os momentos de silêncio e contemplação. Nesse ritmo acelerado, é natural que a dimensão espiritual da vida seja relegada a segundo plano, não por escolha deliberada, mas por falta de espaço mental e emocional. O salmista expressa essa necessidade profunda da alma humana quando escreve: "Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus." Salmos 42, 1. Essa sede espiritual é uma necessidade fundamental do ser humano, tão real quanto nossa necessidade de água, alimento ou ar. Quando essa sede não é saciada, experimentamos sintomas que podem se manifestar em diferentes áreas da nossa vida. É crucial entender que esse afastamento não acontece porque somos pessoas ruins ou porque Deus se afastou de nós. Na maioria das vezes, é resultado de circunstâncias, hábitos e padrões de vida que desenvolvemos sem perceber seu impacto cumulativo. Reconhecer isso nos permite abordar a situação com compreensão e gentileza, criando espaço para a cura e a reconexão. Um dos primeiros e mais reveladores sinais de afastamento espiritual é a diminuição gradual da capacidade de sentir e expressar gratidão.
Quando estamos conectados com nossa essência espiritual, existe uma tendência natural de reconhecer as bênçãos, pequenas e grandes, que permeiam nossa vida diária. Essa percepção grata não é ingenuidade ou negação dos desafios reais, mas uma capacidade de manter perspectiva e encontrar significado mesmo em meio às dificuldades. A perda da gratidão se manifesta de várias formas sutis. Pode começar com o foco excessivo no que está faltando, ao invés de reconhecer o que já está presente. As reclamações se tornam mais frequentes e automáticas, mesmo sobre questões menores. Há uma tendência crescente de normalizar as coisas boas da vida, como se fossem direitos adquiridos, enquanto os problemas ganham proporções exageradas na nossa percepção e nas nossas conversas. Essa mudança de perspectiva tem um impacto profundo no nosso bem-estar psicológico. A neurociência já demonstrou que a prática regular da gratidão literalmente revira o cérebro, fortalecendo as conexões neurais associadas ao contentamento e à paz interior. Quando perdemos essa capacidade, nosso sistema nervoso fica mais propenso ao estresse, à ansiedade e à insatisfação crônica. É como se perdêssemos um filtro natural que nos ajuda a processar a realidade de forma equilibrada. A ingratidão também afeta nossos relacionamentos de forma significativa. Quando estamos presos em padrões de reclamação e foco no negativo, tendemos a contaminar as interações sociais com essa energia pesada. As pessoas ao nosso redor podem começar a se sentir desconfortáveis ou desmotivadas em nossa presença, criando um ciclo vicioso de isolamento que reforça ainda mais nossa desconexão espiritual. O apóstolo Paulo nos encoraja a dar graças em tudo. 1 Tessalonicenses 5,18. Não porque devemos fingir que tudo está perfeito, mas porque a gratidão é uma postura espiritual que nos mantém conectados com a fonte de toda bondade. Quando conseguimos recuperar essa capacidade de reconhecer e celebrar as manifestações do amor divino em nossa vida, começamos a restaurar uma ponte importante para a reconexão espiritual. O segundo sinal significativo de afastamento espiritual é o isolamento emocional, que se manifesta como uma tendência crescente de evitar conversas profundas e manter relacionamentos em um nível superficial. Quando estamos conectados espiritualmente, existe uma capacidade natural de vulnerabilidade e autenticidade que permite conexões genuínas com outras pessoas. Essa abertura emocional não é apenas benéfica para nossos relacionamentos, mas é também um reflexo de nossa conexão com o divino. O isolamento emocional geralmente começa como um mecanismo de defesa. Talvez tenhamos passado por decepções, feridas ou traições que nos fizeram criar barreiras protetivas. Embora essas barreiras possam ser necessárias temporariamente, quando se tornam permanentes, elas nos impedem de experimentar a intimidade e o apoio que são fundamentais para o bem-estar humano. Começamos a funcionar em um modo de sobrevivência relacional, mantendo as pessoas a uma distância segura. Esse padrão se manifesta de várias formas práticas. Podemos notar que evitamos compartilhar nossos sentimentos reais, preferindo manter conversas focadas em assuntos externos e superficiais. Mesmo quando estamos fisicamente presentes em grupos ou reuniões, há uma sensação de desconexão, como se estivéssemos observando de fora, ao invés de participar genuinamente. É comum também desenvolver uma resistência a pedir ajuda ou apoio, preferindo lidar com tudo sozinho. As consequências desse isolamento vão além da solidão óbvia. Quando nos desconectamos emocionalmente dos outros, também perdemos oportunidades importantes de crescimento pessoal e espiritual. É através dos relacionamentos autênticos que muitas vezes descobrimos aspectos de nós mesmos que precisam de cura ou desenvolvimento. Além disso, é na vulnerabilidade compartilhada que frequentemente experimentamos momentos de transcendência e conexão com algo maior que nós mesmos. A sabedoria bíblica nos lembra que melhor é serem dois do que um. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Eclesiastes 4, 9 e 12. Essa referência ao cordão de 3 dobras
tradicionalmente inclui Deus como o terceiro elemento que fortalece os relacionamentos humanos. Quando nos isolamos emocionalmente, não apenas perdemos conexão com as pessoas, mas também com a dimensão divina que se manifesta através da comunhão genuína. O terceiro sinal revelador do afastamento espiritual é a busca compulsiva por preenchimento através de elementos externos. Quando perdemos nossa conexão com a fonte interior de paz e contentamento, desenvolvemos uma fome emocional que tentamos saciar através de consumo, conquistas, validação social ou outras formas de gratificação imediata. Essa busca se torna problemática não pelos prazeres em si, mas pela dependência crescente que desenvolvemos deles para nos sentir completos. Essa necessidade de preenchimento externo pode se manifestar de várias formas. Algumas pessoas se voltam para o consumismo compulsivo, acreditando que a próxima compra trará a satisfação que estão buscando. Outras se tornam viciadas na validação das redes sociais, dependendo dos likes, comentários e aprovação digital para se sentirem valorizadas. Há também aqueles que mergulham no trabalho de forma obsessiva ou se perdem em entretenimento constante como forma de escapar do vazio interior. O que todas essas estratégias têm em comum é que proporcionam apenas um alívio temporário. É como tentar matar a sede bebendo água salgada. Pode dar a sensação momentânea de satisfação, mas na verdade aumenta a sede. Cada dose de gratificação externa nos deixa necessitando de mais, criando um ciclo vicioso que nos afasta ainda mais de nossa verdadeira fonte de contentamento. Esse padrão pode se tornar exaustivo e frustrante, pois por mais que conquistemos ou consumamos, a sensação de vazio persiste. A neurociência explica esse fenômeno através do sistema de recompensa do cérebro. Quando dependemos excessivamente de estímulos externos para nos sentir bem, nosso cérebro desenvolve uma tolerância que requer doses cada vez maiores para o mesmo efeito. Isso explica por que pessoas que buscam felicidade através de prazeres externos frequentemente se sentem em uma esteira rolante hedônica, sempre correndo atrás da próxima conquista, sem nunca se sentir verdadeiramente satisfeitas. Jesus abordou diretamente essa questão quando disse: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos." Mateus 5:6. A palavra justiça aqui se refere não apenas a comportamento moral, mas a um estado de alinhamento com o divino que produz satisfação genuína. Essa fome espiritual só pode ser saciada através da conexão autêntica com nossa natureza mais profunda e com a fonte de todo amor e paz. Para compreender completamente como acontece esse afastamento espiritual, é importante examinar os fatores psicológicos e sociais que contribuem para esse processo. O estresse crônico da vida moderna é um dos principais culpados. Quando vivemos em um estado constante de alerta e pressão, nosso sistema nervoso simpático permanece ativado, dificultando o acesso aos estados de calma e contemplação necessários para a conexão espiritual. É como tentar sintonizar uma estação de rádio com muito ruído de fundo. A mensagem pode estar sendo transmitida, mas não conseguimos captá-la claramente. A sobrecarga de informações e estímulos também desempenha um papel significativo. Nosso cérebro não foi projetado para processar a quantidade massiva de dados que recebemos diariamente através de dispositivos eletrônicos, mídias sociais e notícias constantes. Essa sobrecarga cognitiva fragmenta nossa atenção e torna difícil manter o foco necessário para a reflexão profunda e a conexão espiritual. É como tentar meditar em meio a uma festa barulhenta, tecnicamente possível, mas extremamente desafiador. A cultura do imediatismo também contribui para essa desconexão. Vivemos em uma sociedade que valoriza resultados rápidos e gratificação instantânea. No entanto, o crescimento espiritual segue uma lógica diferente. É um processo gradual que requer paciência, persistência e confiança no timing divino. Quando estamos acostumados com respostas imediatas em todas as outras áreas da vida, pode ser frustrante lidar com o ritmo mais lento da transformação espiritual. Do ponto de vista neurológico, nosso cérebro é altamente adaptável e tende a reforçar os padrões que utilizamos com mais frequência.
Se passamos a maior parte do tempo focados em preocupações, tarefas e estímulos externos, essas vias neurais se fortalecem, enquanto as vias associadas à contemplação, gratidão e conexão espiritual podem enfraquecer por falta de uso. É um processo similar ao desenvolvimento muscular. Os músculos que exercitamos mais ficam mais fortes. É fundamental entender que esse afastamento não representa uma falha de caráter ou fraqueza pessoal. É uma resposta humana normal às pressões e demandas do mundo contemporâneo. Essa compreensão compassiva é o primeiro passo para a cura, pois nos permite abordar a situação sem auto-julgamento ou culpa, criando um ambiente interno mais propício para a mudança e o crescimento espiritual. O afastamento espiritual raramente permanece confinado apenas à esfera religiosa da vida. Suas ramificações se estendem profundamente para o bem-estar mental e emocional, criando uma série de sintomas que podem parecer desconectados da espiritualidade à primeira vista. A ansiedade difusa é um dos primeiros sinais, aquela preocupação constante e indefinida, que persiste mesmo quando objetivamente não há motivos claros para tal inquietação. É como se houvesse uma sirene de alarme tocando baixinho no fundo da mente, criando uma sensação permanente de que algo está errado. A sensação de incompletude é outro sintoma significativo. Mesmo quando a vida está funcionando bem nos aspectos práticos, há uma percepção persistente de que algo fundamental está faltando. Essa incompletude não pode ser resolvida através de conquistas externas ou mudanças nas circunstâncias, porque sua origem é mais profunda. É a alma reconhecendo que perdeu contato com sua fonte de nutrição espiritual, similar a como o corpo sinaliza fome quando precisa de alimento. A perda de sentido nas atividades diárias é talvez um dos impactos mais debilitantes. Tarefas que antes eram realizadas com propósito e energia começam a parecer mecânicas e vazias. Mesmo conquistas e sucessos podem trazer uma satisfação apenas superficial e temporária. É como se estivéssemos interpretando um papel em uma peça teatral que perdeu o significado, continuando os movimentos por hábito, mas sem conexão emocional com o enredo. A ciência moderna reconhece cada vez mais a conexão intrínseca entre bem-estar espiritual e saúde mental. Estudos demonstram que pessoas com uma vida espiritual ativa tendem a ter menores índices de depressão, ansiedade e estresse. Isso não acontece apenas por causa das crenças específicas, mas porque a espiritualidade oferece recursos psicológicos importantes, um senso de propósito, uma perspectiva mais ampla sobre os desafios da vida e uma fonte de esperança que transcende as circunstâncias imediatas. Quando esses recursos espirituais não estão disponíveis, a mente fica mais vulnerável aos altos e baixos das circunstâncias externas. É como navegar em um oceano tempestuoso sem uma âncora. Somos levados para lá e para cá, pelas ondas das emoções e eventos, sem um ponto fixo de estabilidade. A reconexão espiritual pode funcionar como essa âncora, proporcionando uma base sólida de paz e equilíbrio, que não depende das flutuações constantes da vida externa. Um dos aspectos mais importantes do processo de reconhecimento desses sinais é aprender a observar nossa condição espiritual com autocompaixão ao invés de autojulgamento. Muitas pessoas, quando começam a perceber sua desconexão espiritual, caem imediatamente em padrões de autocrítica e culpa. Pensamentos como "eu deveria ser mais espiritual" ou "que tipo de pessoa eu sou para ter me afastado tanto" são comuns, mas contraproducentes. Essa postura crítica, na verdade, aprofunda o afastamento ao invés de promover a cura. A autocompaixão, por outro lado, cria um ambiente interno seguro para a transformação. Quando conseguimos olhar para nossas limitações e desafios com a mesma gentileza que oferecemos a um amigo querido, abrimos espaço para mudanças genuínas. É importante lembrar que o crescimento espiritual não é uma linha reta ascendente, mas um processo cíclico com altos e baixos, avanços e retrocessos. Essa compreensão nos ajuda a manter perspectiva durante os períodos mais desafiadores. O processo de afastamento espiritual geralmente acontece de forma gradual e imperceptível.
Não é como se acordássemos um dia e decidíssemos nos afastar de Deus. Ao contrário, é um deslizamento lento que acontece enquanto estamos focados em outras demandas da vida. Reconhecer essa natureza gradual nos ajuda a entender que também a reconexão será um processo que requer tempo e paciência. Não devemos esperar mudanças instantâneas ou transformações dramáticas. É útil lembrar que mesmo grandes figuras espirituais da história passaram por períodos de noite escura da alma, ou aparente distanciamento divino. Teresa de Calcutá, por exemplo, documentou longos períodos de sentir-se abandonada por Deus, mesmo enquanto dedicava sua vida ao serviço dos mais necessitados. Esses exemplos nos mostram que a experiência de distanciamento espiritual pode ser parte natural da jornada de fé, não necessariamente um sinal de fracasso espiritual. A Escritura em Lamentações nos lembra que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. 3:22-23. Essa passagem nos oferece uma perspectiva poderosa sobre a natureza renovável da graça divina. Independentemente de quão distantes possamos nos sentir hoje, cada novo dia traz uma oportunidade fresca de reconexão e recomeço. A jornada de retorno à conexão espiritual pode ser facilitada através de práticas terapêuticas específicas que nutrem tanto a mente quanto o espírito. O mindfulness espiritual é uma dessas práticas poderosas, momentos intencionais de presença consciente, onde nos permitimos simplesmente estar, sem agenda ou objetivo específico além da conexão. Esses períodos de silêncio contemplativo não precisam ser longos ou formais. Podem ser apenas alguns minutos durante o dia, onde pausamos as atividades e nos sintonizamos com nossa respiração e com o momento presente. A prática da gratidão consciente vai além de simplesmente dizer obrigado. Envolve um cultivo intencional da capacidade de reconhecer e saborear as manifestações de bondade em nossa vida, por menores que sejam. Isso pode incluir manter um diário de gratidão, dedicar alguns momentos antes de dormir para refletir sobre 3 coisas positivas do dia, ou desenvolver o hábito de expressar apreciação genuína às pessoas ao nosso redor. Essa prática gradualmente rege nossa mente para focar no que está funcionando, ao invés de apenas no que está problemático. A reflexão sobre valores pessoais é outra ferramenta terapêutica valiosa. Muitas vezes, o afastamento espiritual acontece quando perdemos contato com aquilo que realmente importa para nós. Dedicar tempo para identificar e articular nossos valores mais profundos, como compaixão, integridade, justiça ou amor, nos ajuda a realinhar nossas ações e decisões com nossa essência mais autêntica. Essa clareza de valores funciona como uma bússola interna que pode nos guiar de volta ao caminho espiritual. É importante implementar essas práticas de forma gradual e sustentável. A tendência de querer mudanças dramáticas e imediatas pode levar à frustração quando não vemos resultados instantâneos. Ao invés disso, pequenas práticas consistentes tendem a criar transformações mais duradouras. É preferível meditar 5 minutos por dia durante um mês do que tentar meditar 1 hora apenas uma vez por semana. O salmista nos oferece sabedoria sobre essa abordagem gentil quando escreve: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46:10. O verbo aquietar aqui implica um processo ativo de deixar ir, de soltar as tensões e preocupações que nos mantêm agitados. Não é passividade, mas uma escolha consciente de criar espaço interior para que a presença divina possa se manifestar. Essa postura de receptividade ativa é fundamental para a reconexão espiritual. Um aspecto fundamental da reconexão espiritual é restaurar a relação autêntica conosco mesmos. Muitas vezes, o afastamento de Deus está intrinsecamente ligado ao afastamento de nossa própria essência mais profunda. Quando perdemos contato com quem realmente somos, nossos valores, sentimentos, necessidades e aspirações mais genuínas, também perdemos a capacidade de nos conectar autenticamente com o divino. É como tentar sintonizar uma estação de rádio sem saber a frequência correta.
A prática do journaling reflexivo pode ser uma ferramenta poderosa nesse processo de autoconhecimento. Não se trata apenas de escrever sobre eventos do dia, mas de usar a escrita como meio de diálogo interno. Perguntas como: o que estou realmente sentindo agora? Quais são meus medos mais profundos? Ou, o que me traria mais alegria? Podem abrir portas para insights importantes sobre nosso estado interior. Esse processo de autoexploração compassiva nos ajuda a identificar padrões, necessidades e aspirações que talvez tenhamos negligenciado. A identificação de gatilhos emocionais é outro componente importante da reconexão consigo mesmo. Muitas vezes, nossos padrões de afastamento espiritual são ativados por situações, pessoas ou circunstâncias específicas que nos fazem entrar em modo de sobrevivência. Quando conseguimos reconhecer esses gatilhos, podemos desenvolver estratégias mais conscientes para lidar com eles, ao invés de reagir automaticamente com isolamento ou busca por preenchimento externo. A reconexão com o propósito pessoal também desempenha um papel vital nesse processo. Quando perdemos o senso de direção e significado em nossas vidas, é natural que nos sintamos desconectados espiritualmente. Dedicar tempo para reflexão sobre questões como: para que estou aqui? Como posso contribuir positivamente para o mundo? Ou, quais são os dons únicos que tenho para oferecer? Pode nos ajudar a encontrar novamente nosso lugar no grande esquema da vida. A espiritualidade autêntica não é algo separado de nossa humanidade, mas uma dimensão que permeia e dá significado a todas as outras áreas da vida. Quando o salmista convida Deus a sondar seu coração e conhecer seus pensamentos, Salmos 139, 23, 24, ele está modelando essa postura de abertura total e vulnerabilidade que permite tanto autoconhecimento quanto conexão divina. É um convite corajoso para que tanto nós quanto Deus vejamos quem realmente somos, com todas as nossas complexidades e contradições. O estabelecimento de uma nova rotina espiritual é um passo crucial na jornada de reconexão, mas é importante abordar esse processo com sabedoria e realismo. A tendência inicial pode ser criar um plano ambicioso e complexo, mas a experiência mostra que rotinas simples e sustentáveis são mais eficazes a longo prazo. Começar com práticas pequenas e significativas permite que desenvolvamos consistência sem nos sobrecarregarmos, criando um fundamento sólido sobre o qual podemos construir gradualmente. A criação de rituais de conexão diária pode ser transformadora quando feita de forma autêntica. Esses rituais não precisam ser longos ou elaborados. Podem ser apenas alguns momentos dedicados intencionalmente à presença divina. Isso pode incluir uma breve oração matinal, alguns minutos de gratidão antes das refeições, ou um período de reflexão silenciosa antes de dormir. O que torna esses momentos poderosos não é sua duração, mas sua regularidade e a intenção consciente por trás deles. A busca por comunidade saudável é outro elemento vital da reconexão espiritual. Seres humanos são criaturas sociais por natureza, e nossa espiritualidade se desenvolve melhor em contextos relacionais, onde podemos compartilhar, aprender e crescer junto com outros. Isso pode envolver participar de um grupo de estudo, encontrar um mentor espiritual, ou simplesmente cultivar amizades com pessoas que compartilham valores similares. O importante é encontrar espaços onde podemos ser autênticos sobre nossa jornada espiritual. A prática do serviço ao próximo oferece uma oportunidade poderosa de reconexão através da ação compassiva. Quando saímos do foco exclusivo em nós mesmos e nos dedicamos ao bem-estar de outros, frequentemente descobrimos uma fonte renovada de propósito e significado. Esse serviço não precisa ser grandioso. Pequenos atos de bondade, voluntariado local ou simplesmente estar presente para alguém que precisa pode ser profundamente transformador tanto para quem recebe quanto para quem oferece. A sustentabilidade dessas práticas depende muito de nossa capacidade de ser pacientes conosco mesmos durante o processo. Haverá dias em que as práticas fluirão naturalmente, e outros em que parecerão forçadas ou vazias.
Isso é normal e esperado. O livro de Provérbios nos lembra: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. 3:5-6. Essa sabedoria nos encoraja a confiar no processo mesmo quando não entendemos completamente o que está acontecendo, permitindo que a transformação aconteça no seu próprio tempo. Chegamos ao final desta jornada reflexiva sobre os sinais sutis do afastamento espiritual. E é importante reconhecer que apenas o fato de ter dedicado este tempo para contemplar essas questões já representa um movimento em direção à reconexão. A disposição para examinar honestamente nossa condição interior, mesmo quando isso pode revelar áreas que preferíamos não ver, demonstra uma coragem espiritual que é o primeiro passo para qualquer transformação genuína. O processo de reconhecer o afastamento espiritual e trabalhar para a reconexão não é uma jornada linear com destino fixo. É mais parecido com o cuidado de um jardim, requer atenção regular, paciência com os ciclos naturais de crescimento e confiança de que pequenos atos consistentes de cuidado eventualmente produzirão frutos. Alguns dias veremos sinais claros de crescimento, outros dias parecerá que nada está acontecendo. Mas mesmo nos períodos aparentemente estagnados, processos importantes de transformação estão ocorrendo abaixo da superfície. É reconfortante saber que não estamos sozinhos nessa caminhada. Milhões de pessoas ao redor do mundo passam por períodos similares de questionamento, distanciamento e busca por reconexão espiritual. Essa experiência compartilhada nos conecta a uma comunidade invisível de buscadores, todos navegando em suas próprias jornadas de fé e crescimento. Essa perspectiva pode nos ajudar a ter mais compaixão por nós mesmos e pelos outros que estão em processos similares. A jornada espiritual tem suas próprias estações, assim como a natureza. Há tempos de florescimento e abundância, períodos de dormência e aparente vazio, momentos de poda necessária que podem parecer dolorosos e fases de crescimento renovado. Cada estação tem seu propósito e sua beleza única. Os períodos de distanciamento, ou inverno espiritual, podem ser oportunidades importantes para reflexão profunda, questionamento necessário e eventual renovação. Que esta reflexão possa servir como um convite gentil para uma jornada contínua de autoconhecimento e conexão espiritual. A possibilidade de renovação e crescimento está sempre disponível, independentemente de onde nos encontramos hoje. Cada momento oferece uma nova oportunidade de escolher presença ao invés de distração, gratidão ao invés de reclamação, conexão ao invés de isolamento. Essas escolhas pequenas, repetidas consistentemente, têm o poder de transformar não apenas nossa experiência espiritual, mas toda a qualidade de nossa vida. Agora que compartilhamos juntos essa jornada de reflexão, gostaria de convidá-lo para uma continuidade dessa conversa. Dos 3 sinais que exploramos, a perda da gratidão, o isolamento emocional e a busca por preenchimento externo, qual deles mais ressoou com sua experiência pessoal? Ou talvez você tenha identificado algum outro padrão em sua própria vida que não mencionamos aqui. Deixe nos comentários abaixo qual aspecto mais tocou seu coração. Essa partilha não apenas ajuda na sua própria reflexão, mas pode ser fonte de encorajamento e identificação para outras pessoas que estão passando por jornadas similares. Se este conteúdo trouxe algum insight valioso ou momento de reconhecimento para você, demonstre isso com um like no vídeo. Esse gesto simples não apenas nos ajuda a entender que tipo de conteúdo é mais útil para a nossa comunidade, mas também funciona como uma forma de você marcar internamente esse momento de aprendizado. Às vezes, o ato físico de curtir um conteúdo que nos tocou pode reforçar neurologicamente as conexões que fizemos durante a reflexão. Convido você também a se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar outros conteúdos que nutrem a alma e promovem crescimento pessoal e espiritual. Nossa missão aqui é criar um espaço seguro e acolhedor, onde possamos explorar juntos as questões mais profundas da experiência humana. Temas como cura emocional,
desenvolvimento de relacionamentos saudáveis, práticas de autocompaixão e ferramentas para uma vida mais equilibrada e significativa são parte regular da nossa programação. Sua presença nesta comunidade enriquece a jornada de todos nós. Por fim, quero expressar uma gratidão sincera pelo tempo que você dedicou a esta reflexão. Em um mundo cheio de distrações e demandas urgentes, escolher investir este tempo em autoconhecimento e crescimento espiritual é um ato de coragem e sabedoria. O fato de você ter assistido até aqui demonstra um comprometimento genuíno com sua própria jornada de desenvolvimento. Que as sementes plantadas durante esta conversa possam germinar em insights duradouros e transformações positivas em sua vida. Lembre-se de que a jornada espiritual é um processo contínuo, e cada passo que você dá em direção a maior consciência e conexão é valioso, independentemente do tamanho. Até nosso próximo encontro, que você possa caminhar com gentileza consigo mesmo e permanecer aberto às possibilidades de crescimento e renovação que cada dia oferece.